A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma mensagem aqui para abençoar a sua vida. E eu peço a você que dê sua curtida, que compartilhe, que se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e fique comigo aqui todas as manhãs, você será abençoado. Hoje eu trago uma mensagem e o nosso tema de hoje é os conflitos na vida cristã. Nossa leitura está no livro de Romanos, capítulo 14, capítulo 7, versículo 14 ao 25. E a palavra do Senhor fala assim: assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa passagem aqui fala do pecado, apóstolo Paulo falando dos pecados interior na vida dele. A lei e o pecado, como ele vivia sofrendo, angustiado por causa do pecado. Ele fala: ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Se não faço isso, não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele fala dos conflitos que existiam, os conflitos interior, na mente, nos desejos, nos prazeres da vida, nas guerras que ele vivia enfrentando. Aqui no versículo 25 fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Ele estava vivendo em conflitos de identidade, conflitos de desejo, conflitos na mente. O cristão, ele vive essas lutas que só Jesus pode resolver. As nossas lutas contra a carne, o mundo e o diabo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor fala assim, Gálatas 5:16. Digo, porém, o seguinte: vivo no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. A palavra do Senhor fala em Gálatas, que nós devemos viver no Espírito, que jamais satisfarão os desejos da nossa carne. E Jesus diz que nós devemos vigiar e orar sem cessar, meditar na palavra para enfrentar as lutas. O jejum também queima a nossa carne contra o pecado, fazendo nós ouvir a voz de Deus e a viver no Espírito, sendo guiado no caminho do Senhor. E as armas do cristão é essa, a palavra, o jejum, a oração e vigiar. Se alimentar todos os dias da palavra, vigiar, orar, jejuar, são as armas
porque a guerra interior é na mente, na identidade, nos desejos da carne. E aqui ele vivia esse conflito de pecado, um conflito de identidade na mente, os prazeres que ele sentia, mas ele fala que devemos viver no Espírito, porque a luta é grande, mas Deus é maior. E em Tiago 4:1, a palavra do Senhor fala, Tiago 4:1, deixa eu pegar aqui. Tiago 4:1. De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde serão, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Aqui Tiago falando, né, de conflitos que existem dentro da pessoa. Então, devemos nos alimentar da palavra. A palavra de Deus fala que tudo nós devemos pensar em tudo que é bom, tudo que é amável, né? Devemos alimentar a nossa mente com coisas boas, tudo que é amável, tudo que é agradável a Deus, né? E tudo nós devemos orar a Deus em oração e súplica, porque o Senhor nos dará a paz que excede todo entendimento, a paz no coração. Em tudo nós devemos colocar diante do Senhor em oração. Então devemos vigiar, orar, meditar na palavra e ser firme nos caminhos do Senhor. Fica essa palavra no seu coração. Permita orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia na sua presença. Que o Senhor venha guiar os nossos passos, venha nos proteger, nos guardar, nos livrar do mal. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a cura, toda doença e enfermidade de cada pessoa que está precisando de uma cura, de uma doença, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abrir as portas de emprego àquele que está precisando, em nome de Jesus. Que o Senhor venha libertar aqueles que estão sendo escravos nos vícios. Que o Senhor venha abrir os olhos dos cegos, abrir os olhos espirituais daqueles que estão precisando ter um encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse, amado. Deus abençoe seu dia. E até mais.